Começa daqui a pouco em Olambra, São Paulo, o Seminário de Comércio Exterior sobre Flores. O evento faz parte da rede agropecuária Interagro. O objetivo é fortalecer a defesa dos interesses do setor no Brasil e no exterior, além de estabelecer parceiros capacitados e engajados nesses temas. E quem destaca tudo para você é o assessor de inteligência comercial da CNA, que já está com a gente aqui no estúdio, Pedro Neto. Bom dia, Pedro. Obrigado pela presença. Bom dia, André. Pedro, fala para a gente então, por que uma iniciativa como o Interagro é tão importante? A Interagro, na verdade, ela acontece num momento em que o comércio exterior está chegando cada vez mais perto do produtor rural brasileiro. Por que isso está acontecendo? Por que o comércio internacional está chegando no produtor? Por três razões principais. Primeiro, a gente tem a crise interna. Por mais que tenha gente aí falando que a gente já está começando a sair, a verdade é que ainda você tem desemprego aqui no Brasil e isso está reduzindo o consumo. Por causa disso, o produtor rural brasileiro muitas vezes tende a voltar para o mercado externo para continuar vendendo os seus produtos. Isso causa o segundo motivo, que é o crescimento das exportações do setor. Esse ano a gente está tendo uma super safra aí de algumas commodities, de soja, enfim, de milho. E não são só esses setores de commodities que ampliam suas exportações. A gente tem alguns setores com maior valor agregado, como flores, que é o caso desse seminário, que também estão tendo um interesse maior em exportar. E a terceira razão é a abertura comercial. Desde o governo passado, da presidente Dilma e ainda no governo Temer, você tem um interesse bastante grande em ampliar as exportações do país por meio de acordos comerciais, em que o Brasil reduz tarifas, um parceiro comercial como a União Europeia, que a gente está discutindo um tratado desse, o México, que a gente também está discutindo, também abaixa as tarifas dele. Isso amplia as nossas exportações, mas pode também ampliar a concorrência aqui dentro. Então, por causa de tudo isso, abertura comercial, crise interna e crescimento das exportações, o produtor rural brasileiro precisa estar cada vez mais preparado para lidar realmente com concorrência estrangeira. E por que o setor da floricultura foi escolhido para ser destaque nesse seminário Interagro? O setor da floricultura ele foi escolhido também por três motivos. Em primeiro lugar, porque ele já tem produção. O setor produz uma série de flores, a gente colocou aqui antúrio, líria, begônia, mas tem um grande número de espécies que é cultivada aqui no Brasil e ele tem uma produção grande. Em 2014, que são os dados mais recentes que a gente tem, foram mais de 2 bilhões de reais em produção. Um outro fator que é importante também para esse setor é o histórico dele. Hoje, em 2016, o Brasil exportou 11 milhões de dólares em flores, mas isso foi geralmente em botões ou em mudas de plantas, que são nichos importantes, que também geram renda para o produtor, mas que são nichos que têm valor agregado às vezes um pouco menor e que são iniciais da cadeia. Em flores especificamente, a gente exportou coisa de 100 mil dólares, não é um valor muito grande, mas há 10 anos atrás esse valor chegou a 6 milhões de reais. Então até pelo passado do setor a gente sabe que ele tem potencial para exportar. E além disso, vários desafios que esse setor pode encontrar com a exportação ele já enfrenta aqui dentro. Um exemplo disso é a logística. Para você transportar flores de Olambra para Brasília, você anda 900 quilômetros, geralmente por caminhão. Para você ir para Assunção, que é no Paraguai, são 1.300. É uma distância um pouco maior, mas não é nada de outro mundo. Não é que necessariamente você vai precisar reinventar todo o seu sistema logístico para exportar. No setor de flores, isso já é uma vantagem também. Em relação ao seminário, quem é que está apoiando? Como é que vai ser promovido? O seminário, na verdade, ele tem o apoio de diversas instituições e vai contar com 6 painéis. No começo, a gente vai ter um painel da Apex Brasil, Agência de Promoção de Exportações, que vai falar sobre por que exportar, para ensinar sobre cultura exportadora, para trazer esse conhecimento ao produtor. Depois, a gente vai ter 2 painéis organizados pelo Ministério de Comércio Exterior. Um falando sobre a trilha da internacionalização, que são os processos e os passos pelos quais o produtor rural passa entre ele estar vendendo para o mercado doméstico normalmente e começar a exportar, e um outro sobre que vai introduzir os processos aduaneiros para você exportar mesmo. Depois o Ministério da Agricultura vai explicar os procedimentos fitossanitários, vai falar sobre a análise de risco de pragas, também de uma forma mais introdutória, porque é um seminário introdutório só para mostrar o que está acontecendo e para realmente dar esse conhecimento para o produtor. Depois disso, a gente vai ter de novo a Apex Brasil falando de inteligência de mercado, apontando quais são os países que são mais interessantes para a exportação de flores. E, por fim, a Barral M. Jorge, que é uma consultoria, vai mostrar as possibilidades de financiamento de exportação para o produtor rural de flores. Ô Pedro, a gente sabe que o produtor brasileiro ele é referência no mundo todo, afinal de contas o nosso país ele é um celeiro mundial também. Agora, esse produtor que não consegue ter acesso ao mercado externo, quais são as principais dificuldades que vocês na CNA, nesse setor, acabam observando e que podem ajudá-lo também a conseguir superar esse problema?
Você pode ter uma série de desafios, claro que dependendo de cada cadeia é um pouco diferente. Questões sanitárias, por exemplo, como vai ser explicado nesse seminário e nos outros seminários da Rede Interagro que a gente vai ter nesse ano, são importantes e têm um papel nessa dificuldade. Você tem, às vezes, questões de desembaraço aduaneiro, questões técnicas que podem prejudicar as exportações. Você tem tarifas de outros países que também podem prejudicar, por isso é importante, inclusive, que o Brasil negocie acordos para que o produtor brasileiro consiga vender lá fora numa condição boa, numa condição adequada. E, além disso, muitas vezes você tem também desinformação. Às vezes você tem uma informação aqui em Brasília que não chega aos estados brasileiros e não chega ao produtor rural. A Rede Interagro tem como um de seus objetivos, na verdade, compartilhar essas informações, ser um canal para que o que acontece aqui em Brasília chegue lá nos estados e para que o produtor rural consiga saber realmente que exportar tem suas regras específicas, mas não é um bicho de 7 cabeças, é uma opção para ele, especialmente em momentos de crise. E nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, né? Uma população muito grande, mesmo assim não é suficiente para consumir tudo que a gente produz aqui também. Aí a importância de exportar também, né? Também. Na verdade, é importante exportar por 2 motivos. Primeiro, muitas vezes a gente tem uma produção aqui que realmente não é consumida toda aqui dentro. Você tem uma série de exemplos de cadeias que já exportam bem, como soja e tudo mais, café, por exemplo. Mas você tem também, às vezes, e esse é um outro ponto importante sobre exportar, é que você não precisa necessariamente produzir. Quando você tem exportação em mente, na verdade, você pode fazer 2 coisas. Você pode, de fato, exportar o seu produto ou você pode deixar o seu produto excelente para ele ser vendido aqui no Brasil mesmo, mas com padrão, com qualidade equivalentes a de todo mundo. Aí você não vai ter que ter tanto medo, às vezes, de uma importação que venha, por exemplo, da Europa. Se o seu produto é excelente e compete com o europeu, lá na Europa ele compete aqui dentro e ganha também. Então, por isso que essa mentalidade de exportar, essa cultura exportadora é importante. Não necessariamente você vai exportar, mas às vezes, só por preparar o seu produto para exportar, você consegue ganhar mercados aqui dentro, ganhar mais valor e, enfim, ter um resultado melhor no final do mês. Perfeito, eu conversei aqui com o Pedro Neto, ele que é assessor de inteligência comercial da CNA, fazendo um convite para os produtores participarem do seminário Interagro, a rede agropecuária de comércio exterior, que está sendo promovida em São Paulo. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você.